Que a paz do Senhor Jesus, o Cristo, seja com todos vocês. Vamos aqui analisar esse comentário dessa irmãzinha de judiação que está seduzida, iludida e roubada pelo sistema da religião, sistema perverso da religião, que manipula, escraviza e rouba as pessoinhas. Ela está dizendo, eu devolvo dízimo para a casa do tesouro, ela põe entre parênteses igreja. Sou grata a Deus. Você quer as bênçãos? Esse mostra avarento com a obra. A obediência a Deus é tudo. Meu irmão, eu vou tentar entender de onde você tirou esse enigma, todo esse conceito aí que eu não vejo dentro da Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Vamos lá. Você está dizendo, eu devolvo dízimo para a casa do tesouro. Bom, se você tem sítio, uma fazendeira, planta hortas, e aí está levando um mantimento, mas a Casa do Tesouro, meu irmão, a Casa do Tesouro no Brasil é a Receita Federal, como também lá em Israel. E lá na Receita Federal, na Casa do Tesouro, que não é igreja, como você está dizendo, a Casa do Tesouro, aqui no Brasil fala Casa da Moeda. Então, não tem nada a ver com mantimento. A Casa do Tesouro você não leva, então você não leva dízimo, que é somente mantimento, é só comida. De repente você tem uma fazenda aí, um sítio está plantando, é do agronegócio, está levando 10% do mantimento, que é só mantimento, você pode confirmar lá em Deuteronômio 14, capítulo 14, a partir do verso 22. É só comida, é só em alimento. Se fosse longo para levar o mantimento, assim, vendia o mantimento, chegando lá, você comprava tudo em mantimento novo, pegava o dinheiro, comprava tudo em mantimento novo, e aí você dava a parte do órfão, da viúva, do estrangeiro e dos levitas que eram pobres. Então o dízimo tinha uma finalidade, o dízimo bíblico, lá de Malaquias 3,10. Era para os órfãos, estrangeiros, levitas e viúvas. E era somente comida. Era uma espécie de cesta básica para eles se alimentarem, para socorrer o pobre. Nunca foi dinheiro, não pode ser dinheiro. Tanto que o Malaquias 3,10 diz, trazei os dízimos, os mantimentos, a comida, o alimento, para que haja o quê? Para que haja um programa de rádio, para a reforma do templo. Não. Para que haja mantimento. Esse é manter o microfone, eu sou mentira. Estão enganando você, minha irmã. Tem nada a ver com de manter microfone. Não, manter tempo, não. Para que haja mantimento, para que haja comida. O mantimento é alimento. Ô, irmã, esqueceu, nunca ouviu essa frase. Eu já vi na roça e fala muito isso aí. Meus pais sempre falam assim, o mantimento está acabando. Vê lá, tá que tem de mantimento, na despesa que tem de mantimento. Comida, alimento. Então, trazer os dízimos para que haja mantimento, para que haja comida. Não é, trazer 10% do salário, trazer dinheiro. Não tem nada a ver. Agora, a oferta pode ser dinheiro. Você pode dar dinheiro para quem se quiser, mas não falar que é dízimo. Eu vou dar 10% do meu salário. Pode ser oferta. Mas dízimo nunca foi. Se alguém falar que dízimo é 10% do salário, é um bandido. É uma ladra, uma bandida, é um ladrão. Eu digo à luz da Bíblia. Porque a Bíblia diz que o dízimo não pode ser dinheiro. E tinha dinheiro. Era só mantimento. E não era para pastor, para sacerdote, para profeta, não. Era para os pobres. Para uma espécie de auxílio emergencial, para uma espécie de Bolsa Família. Para socorrer o pobre. As classes pobres, viúvas, órfãos, estrangeiros e levitas, que eram pobres. Então não tem nada do que ela está falando. Eu devolvo o dízimo para a casa do tesouro. Aí você põe igreja. Casa do tesouro não é igreja. Mesmo casa do tesouro lá da Bíblia, de Malaquias, lá do profeta Malaquias, capítulo 3, a casa do tesouro era a Receita Federal. Onde era um grande depósito que recolhia o mantimento. Era um depósito para guardar o mantimento. Agora, se queria dar dinheiro lá para o templo do sacerdote, podia dar se quisesse. Mas o nome chamava oferta. Até hoje. E não dízimo. 10% é meu dízimo. Não, mentira. 10% do salário pode ser oferta. 20%, se quiser dar até 100% do salário, o problema é seu. Você vai se lascar. E os pastorzão vão ficar mamando, gozando com os carrão de luxo, e você vai se lascar. Mas falar que é dízimo não pode. Aí você diz,
a casa do tesouro. E sou grato a Deus, Não sei que Deus, que quer 10% do seu salário, que diz que para você que dízimo é 10% do seu salário. Isso é um diabo, não é o Criador, não é o Deus revelado em Jesus. E os instrumentos desse Deus diabo são as ratazanas da fé. Falsos pastores, padre, ancião, bispo, sei lá, esses ratos de púlpito que roubam as pessoas para viver a luxúria. Sou grato a Deus. Você quer as bênçãos e se mostra avarento. Avarento é quem falsifica o texto bíblico, diz que dízimo é 10% para roubar as pessoas, porque dízimo nunca foi 10% do salário. Era 10% do mantimento que a pessoa plantava e colhia. Só em alimento. Mas se eu quisesse levar dinheiro, não era dízimo. Nunca foi. O dízimo Malaquias, a instituição de Israel, nunca foi. Então, avarento é quem falsifica a Bíblia e diz que dízimo é 10% do salário, é em dinheiro. Isso é avarento, além de bandido. Não é quem não dá 10% do salário para uma instituição religiosa, para uma liderança religiosa. Então você está totalmente equivocado, meu irmão. Vamos lá. Você quer as bênçãos de Deus e mostra avarento com a obra. Qual obra? A obra do Macedo, do Malafaia, do Valdemiro? A obra da CGDB, da Assembleia, da Universal? Do sistema religioso? Esse templo de pedra? Isso não é obra de Deus, é obra dos homens, da religião, para roubar as pessoas. Ou ele que não seja para roubar, para o cara construir um templo, é obra dele, da instituição dele, não é de Deus. A obra de Deus é ele que faz, ele não depende de um centavo de ninguém. E a obra de Deus é extraordinária. Quem somos nós, meros verme como nós, seres humanos, é querer, eu vou ajudar a obra de Deus. Deus, um dinheirinho para o senhor manter a sua obra. Isso é uma blasfêmia contra o Evangelho. Que Deus é esse que vocês creem? Que a religião criou para jogar na mente de vocês? Você tem que ajudar a fazer a obra dele. Não, o Deus que eu creio, não. O Deus revelado em Jesus, ele faz tudo. Diz que ele concluiu a obra dele no 6º dia, de uma maneira figurativa, para que haja um descanso para a terra, para o ser humano, para a sobrevivência humana. Diz que descansou no 7º dia, mas Deus não cansa, isso é um figurativo. Aí ele concluiu toda a obra dele. E está sempre fazendo, expandindo espaços, multiverso, criando. Ou manifestando o que é Deus. Não tem nada a ver com dinheiro, com 10% do salário, isso é coisa de bandido, minha irmã. Se mostra valendo com a obediência. A obediência a Deus é tudo. Tudo bem, a obediência a Deus é uma coisa. Agora, a obediência a um sistema podre da religião, a obediência a ratazanas da fé, a falsos padres, pastor, bispo, pai de santo, mãe de santo, enfim, esses líderes espirituais, essas lideranças religiosas que não passam de bandidos, aí a obediência a eles é uma coisa, a obediência a Deus é outra. Então você está sendo obediente a eles, detentores da mentira, do engano. Tá bom, eu vou lá já. Aí quebrou. Tá bom, eu vou lá daqui a pouco. Deixa eu terminar. Aí tu quebra. Tá, depois o pai vai lá. Então, obediência às ratazanas da fé é uma coisa. Obediência ao Criador é outra coisa. Mas o Criador já está ligado. O que nos conecta, que nos dá uma percepção desse Criador, desse Deus, do Eterno, que é revelado na pessoa do Senhor Jesus, é nas nossas ações de amor. Acolhimento, misericórdia, compaixão, perdão, bondade, compreensão. É isso que nos amolece a nossa consciência, nos dá uma sensibilidade melhor para com Deus. Dinheiro, minha irmã, quem quer teu dinheiro? São ratos, ratazanas da fé, bandidos e bandidas, e está lotado. É só você ver o padrão de vida, do luxo financeiro dos chefões do topo. Enquanto eles estão lá em mansões, o povo está na beira de esgoto. Enquanto eles estão andando de carro de luxo, até muitos carros blindados por segurança, a maioria dos clientes não tem uma bicicleta para andar. Você chama isso de Deus? Você chama isso de obra de Deus, meu irmão? Vem para o Senhor Jesus, vem para o Evangelho. Pica o pé nesse sistema religioso podre, onde homens manipulam, escravizam, fazem as pessoas gado. Tanto que abestraram a pessoa e levaram a se curvar ao diabólico Bolsonaro. Mas que Deus te abençoe e te ilumine e te liberte dessas garras desse sistema maligno, opressor da religião. Deus te abençoe.